crianças, dando continuidade aos estudos da apostila avaliativa, nossa aula de número 5 de hoje é a avaliação de geografia. O trabalho no Brasil. Leia o texto abaixo e responda. Em 2014, aproximadamente 3,3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam no Brasil, de acordo com o IBGE. Embora esse número ainda seja muito grande, ele vem diminuindo. Várias ações de instituições internacionais, organizações governamentais e do governo brasileiro têm contribuído para essa diminuição, com programas para manter as crianças nas escolas e longe do trabalho. A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo governo brasileiro em 1990 é um exemplo. Então aqui vocês vão observar a imagem de uma criança trabalhando no comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro em 2014, ok? Com base então no texto acima, assinale a alternativa que corresponde ao número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalhavam no Brasil em 2014, certo? Letra A, aproximadamente 2,3 milhões de crianças. Letra B, aproximadamente 33,3 milhões de crianças. Letra C, aproximadamente 3,3 milhões ou aproximadamente 3,5 milhões de crianças. Então, vocês irão assinalar apenas uma alternativa que corresponde à correta, certo? A remuneração salarial no Brasil. Será que todos os trabalhadores recebem remuneração suficiente para atender às suas necessidades? Leia a tabela e observe as questões a seguir. Então, aqui nós temos uma tabela, né? Essa tabela é o rendimento mensal por trabalhador no Brasil em 2015. Então, aqui é os salários mínimos recebidos e ao lado a percentual de população que recebe esse valor. Então, até um salário mínimo, 21% da população recebe esse valor. De 1 a 2 salários mínimos, 45% da população. De 2 a 3 salários mínimos, 15% da população. De 3 a 5 salários mínimos, 10% da população. De 5 a 10 salários mínimos, 6% da população. De 10 a 20 salários mínimos, 2%. E de mais de 20 salários mínimos, apenas 1% da população recebe esse valor. E com base na tabela, relacione em porcentagem, aqui a atividade número 2, certo? Então, com base nessa tabela aqui, vocês vão relacionar a porcentagem. Por exemplo, aqui, a número 1 aqui. Mais de 20 salários mínimos. Qual a porcentagem da população, aqui de acordo com a tabela, que recebe mais de 20 salários mínimos? 1%, né? Conforme a gente pode observar aqui. Aí, então, vocês vão pegar o número 1 e vão colocar aqui, no 1%. E assim vocês irão fazer com as demais, ok? O trabalho das pessoas com deficiência. Como vimos, todas as pessoas adultas têm o direito de trabalhar. Mas será que esse direito é garantido para as pessoas com deficiência? Apesar de no Brasil existirem mais de 17 milhões de pessoas com deficiências em idade de trabalhar, apenas 403 mil pessoas trabalhavam formalmente em 2015, de acordo com as informações do Ministério do Trabalho. Pesquisas apontam que isso acontece porque algumas empresas têm resistências em contratar pessoas com deficiências, mesmo que eles sejam capacitados. Além disso, as empresas apontam dificuldades de encontrar profissionais com deficiência que tenham capacitação necessária para ocupar a vaga. Muitas empresas também não contratam por alegarem que
o custo de adaptação do local de trabalho é alto. Para tentar mudar essa situação, em 1991 foi criada uma lei no Brasil que obriga toda empresa com mais de 100 funcionários a empregar pessoas com deficiência. De acordo com a lei, as empresas que têm essa obrigação devem destinar de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Ainda assim, muitas pessoas com deficiências trabalham informalmente sem a garantia de direitos trabalhistas. Então, aqui abaixo vocês podem observar ao lado uma pessoa trabalhando, né? Uma pessoa, um cadeirante trabalhando. E aqui na legenda é uma pessoa com deficiência trabalhando em um depósito de uma indústria metalúrgica no município de São Paulo. Então, conforme o textinho que vocês leram aqui ao lado, vocês podem ter um pouquinho de noção da dificuldade da pessoa com deficiência de arrumar um emprego. Aqui nós temos uma tabela também de porcentagem da população por tipo e grau de deficiência no Brasil. Então, aqui nós temos a deficiência visual, a deficiência motora, a deficiência auditiva e a deficiência intelectual. E aqui embaixo as porcentagens dela, certo? Agora, com base, né, nos textos que a gente viu logo acima, nós vamos responder a questões aqui abaixo. Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade de enxergar, ouvir, caminhar, subir degrau, ou seja, pessoas com deficiências nessas habilidades, além das que declararam ter deficiência mental ou intelectual, temos mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiências, o que corresponde a 6,7% da população. Então, o gráfico acima representa a porcentagem de pessoas negras no Brasil, a porcentagem de pessoas vítimas de violência doméstica no Brasil, a porcentagem de população por tipo ou grau de deficiência no Brasil, ou a porcentagem de pessoas com dificuldades para encontrar trabalho no Brasil. Então, o gráfico que a gente viu acima, o que esse gráfico representa? Vocês irão assinalar a alternativa correspondente. Número 4. A porcentagem de pessoas com deficiência intelectual no Brasil em 2010 foi de 5%, 10%, 1,5% ou 0,5%. Aí vocês voltarão lá no gráfico para encontrar a resposta para essa questão. Número 5. Marque verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Pesquisas apontam que isso acontece porque as pessoas com deficiência têm resistências em trabalhar formalmente. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Vocês vão voltar lá no texto acima para conseguir encontrar a resposta dessa afirmativa. Apesar de no Brasil existirem mais de 17 milhões de pessoas com idade de trabalhar, apenas 403 mil pessoas trabalharam formalmente no Brasil em 2014. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Para mudar essa situação, em 1991 foi criada uma lei no Brasil que obriga toda a empresa com mais de 100 funcionários a empregar pessoas com deficiência. Essa afirmativa também é verdadeira ou falsa? Além disso, as empresas apontam dificuldade em encontrar pessoas com deficiências que tenham capacitação necessária para ocupar a vaga. Também vocês vão voltar lá no texto e verificar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa, ok? Então, essa foi a nossa avaliação de geografia. Caso reste alguma dúvida, entre em contato com o professor lá no grupo de estudo. Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa aula de arte desta semana e também a última aula da semana
da aula número 5. Então agora a gente encerra o nosso material de estudos e amanhã você leva lá para o seu professor ou sua professora na sua escola. E na nossa aula de arte de hoje a gente vai começar lendo um poema bem legal que se chama O Trabalhador. Vamos fazer a leitura? Acordar, trabalhar, a rotina começar. Trabalhar com amor, trabalhar com prazer, rende frutos e faz a gente crescer. Quem se dedica, alcança o que se quiser, está feliz e não se cansa. Trabalhar significa vitórias, conquistas, os sonhos realizar. O que não falta são motivos para comemorar. Então, o trabalho, a gente costuma dizer assim que o trabalho, ele enaltece o ser humano, enaltece o homem. Por quê? Porque é através do trabalho que as pessoas conseguem conquistar aquilo que elas querem, os sonhos que elas têm, né? Todo mundo tem um sonho e é através do trabalho que a gente consegue realizar esses sonhos. Por quê? Com o seu trabalho você vai ganhar o seu dinheiro e através do seu dinheiro você vai comprar aquilo que você tem vontade. Então, o trabalho é a coisa que mais enaltece o ser humano. E muita gente não tem trabalho, né, gente? Que pena. Atividade. Pinte os dedoches e os recorte. Atenção! No círculo de dentro do corpinho é necessário recortar para que se possa afastar os dedos. Invente uma história e utilize os dedoches para contar. Algumas aulas passadas em português a gente havia visto os palitoches. Agora a gente vai ver os dedoches, que são aqueles bonequinhos que você pode fazer historinhas com os dedos. Então a gente tem 2 exemplos de dedoches aí, ó. Tá vendo? Aliás, tem 4, né? 4 dedoches, e esses 4 dedoches, vocês podem prestar atenção que eles são trabalhadores, cada um tem um trabalho, né? Aí você vai identificar quais são os trabalhos desses dedoches aqui, ó. Tem o primeiro, o segundo, aí nós temos o terceiro e o quarto, né? Pode reparar que na última folha de vocês está escrito o verso, por quê? Que é uma folha para recorte. Então vocês podem recortar os 4 dedoches, não esqueçam que aqui no meio, ó, tem um lugarzinho para vocês, então, colocarem os dedos para poder fazer o manuseio desses dedoches. Então, aqui vocês devem recortar para colocar os dedos de vocês, ok? Então, façam os dedoches, criem uma história bem legal com eles, mande o vídeo lá para a professora do seu grupo de estudos, que a gente quer ver esse trabalho de vocês, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, consulte o professor ou a professora lá no seu grupo de estudos e a gente se vê na nossa próxima semana. Tchau, tchau, até lá!